Tem algumas informações aqui para vocês, tá? O Ministério Público Federal requisitou hoje, né, a instauração do inquérito para investigar as condutas adotadas pelo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. É uma informação que a gente vai trazer em instantes para vocês. É importante que a gente tenha isso, porque mostra aí que tem a burocracia também agindo, né? Além dessa ação do Ministério Público, tem a Polícia Federal entrando em cena para investigar os bloqueios nas rodovias. Eles estão apurando, esse movimento é orquestrado, quem é que está bancando isso? Informação do Telcur e do Gabriel Irabazi, que a gente traz para vocês aqui. É o Gabi ou é o Vianney? Dá o crédito certinho dos seus parceiros de apuração, Tel. Oi, Daniela, boa tarde para você, uma ótima tarde para quem nos acompanha. Essa informação da investigação da Polícia Federal é dos produtores Gabriel Irabazi, Vianney Bentes e Leonardo Ribeiro, que está essa apuração no site da CNN, e eu trago aqui. A Polícia Federal, então, vem investigando se essa foi uma operação orquestrada por parte dessa paralisação que a gente vê acontecendo desde o resultado das eleições neste domingo, que consagrou a vitória do presidente agora eleito Luiz Inácio Lula da Silva, derrotando Jair Messias Bolsonaro, atual presidente. A Polícia Federal, então, investiga se esses movimentos que têm resultado no bloqueio ilegal de rodovias pelo país foram orquestrados, inclusive com apoio financeiro, que essa é uma das preocupações por conta da facilitação desses bloqueios. A polícia vai investigar se houve uma determinação para que eles acontecessem. Houve uma paralisação em todo o Brasil, que acontece ainda em alguns estados, e prejuízo em decorrência desses bloqueios. As investigações em andamento em praticamente todas as unidades da federação, em praticamente todos os estados brasileiros, de acordo com a apuração deles. As informações coletadas pelos investigadores da Polícia Federal nessas apurações que vêm sendo conduzidas em todos os estados brasileiros são repassadas à Justiça Eleitoral. Como a gente viu ao longo dos últimos dias, o Tribunal Superior Eleitoral vem tomando decisões, derrubando inclusive contas nas redes sociais de apoio a essas paralisações e a esses bloqueios. E a informação de agora, a mais recente, é que o Ministério Público Federal, aqui no Distrito Federal, fez um pedido à Polícia Federal para que fosse investigado o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que por conta do trabalho que ele vem realizando desde o dia 30, desde o segundo turno das eleições. E essa investigação será tocada em duas frentes. A primeira frente com relação ao que aconteceu no próprio dia 30, com as operações da Polícia Rodoviária Federal, principalmente em estados do Nordeste, que fizeram aquelas blitz parando transportes de passageiros, e que havia um temor naquele dia de que impedisse os eleitores de exercerem o direito deles de votar no dia das eleições. Veio depois aquela entrevista coletiva feita pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, dizendo que não houve um prejuízo, mas vai ser tocada uma investigação em uma dessas frentes. Nessa frente, então, eles vão apurar se houve crime de prevaricação e de violência política, porque havia uma determinação de que nenhuma operação fosse realizada. E para a gente complementar, a segunda frente é verificar se houve omissão do diretor-geral da PRF em relação a esses bloqueios que vêm sendo realizados desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, paralisando as rodovias e impedindo o livre trânsito entre as pessoas nas rodovias federais e outras rodovias também. O objetivo dessa segunda frente de apuração é apurar se houve crime de prevaricação e participação por omissão nos crimes que são apontados pelos invasores nas rodovias. Um pedido feito por subprocuradores gerais da República e um ofício assinado por mais de 30 subprocuradores, quase metade da alta cúpula da Procuradoria-Geral da República, e que foi atendido pelo Ministério Público Federal aqui de Brasília, que agora pede essa informação que tramita sob sigilo na Polícia Federal. Eu volto com você. Vianney Bentes, nosso produtor, Gabriel Irabazi e Léo Ribeiro trazendo as informações para vocês. Ministério Público, então, indo para cima do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, acusado de leniência, suspeito de prevaricar contra a obrigação que tinha de proteger o direito de ir e vir dos brasileiros, que está sendo infringido por esses bloqueios desses grupelhos nas estradas, nas rodovias, que entra aí no terceiro dia em menor
menor volume, mas que ainda persiste. Vem para cá o Yuri Pita, vem para cá o Leandro Rezende. A Polícia Federal vai explicar, tenho certeza, quem é que está pagando a estrutura de banheiro químico, carne à vontade para fazer churrasco, cerveja, água, que está abastecendo esses grupos que estão agindo, em especial na região sul. Essas imagens têm sido bastante comuns. É importante saber quem é que está pagando, porque além do crime contra o direito de ir e vir de todo mundo, financiar manifestação antidemocrático, gente que está pedindo golpe, também é crime. É importante entender quem é que está bancando. Leandro. Dani, e só para lembrar, né, essa follow the money, né, que a Polícia Federal vai fazer para entender quem está bancando essa estrutura que de fato existe nos protestos, né, tem vídeo aí de isopores cheios de cerveja, rapaziada ali tomando um chopinho enquanto está bloqueando a estrada, bebendo água, comendo carne, enfim, de fato tem uma estrutura ali. Agora a Polícia Federal que vai dizer se isso está sendo bancado por alguém ou não e com qual interesse. Mas é importante destacar também, que ontem a gente já trouxe isso aqui no 360, que, os caminhoneiros que pararam o país em 2018 se desvincularam disso. Então, estou falando aqui das confederações, elas também, mas aquelas lideranças que emergiram em 2018, falei com uma delas, o Chorão, né, que se tornou ali uma pessoa importante naquele movimento de 2018, essas pessoas não estão participando desses movimentos de agora. Então, não dá para dizer que é um movimento que quem está bancando isso são os caminhoneiros. Outro lado, né, também, a gente trouxe aqui a Confederação Nacional dos Trabalhadores Autônomos. Também eles se apressaram ainda ontem em divulgar uma nota dizendo que não tem nada a ver com isso, que não tem nenhuma pauta desses protestos que estão ocorrendo pelo país que tenha relação com os caminhoneiros, né? E até, inclusive, conversando com um representante da associação, eles me disseram, olha, tem algum cartaz ali falando de preço de diesel, preço de combustível, condições de trabalho nas estradas? Não tem nada disso. Então, não tem nada a ver com o caminhoneiro. E, de fato, o que a gente tem observado é de que não é essa a pauta. Agora, cabe à Polícia Federal descobrir se tem algum financiador. Só para finalizar com outro ponto, né, mais uma investigação agora também do Ministério Público Federal, do controle externo da atividade policial, mirando a Polícia Rodoviária Federal. Não é a primeira desse ano, tem o caso do Genivaldo, que talvez seja o mais emblemático, tem outras que apuram a participação da PRF em operações violentas, né, por parte da polícia, que terminaram com muitas mortes aqui no estado do Rio de Janeiro. Essa mais uma para saber se houve prevaricação, para saber o que aconteceu naquelas blitzes que foram feitas no dia do domingo das eleições, no último domingo agora. Gente, só para fazer o registro, as instituições futebolísticas continuam funcionando. Acabei de receber aqui um vídeo. Agora são as torcidas da Força Jovem e da Mancha Verde também ajudando a liberar, desbloquear rodovias Brasil afora. A gente teve registro ontem da Galocura, do Atlético, né, Mineiro. Depois, hoje, vídeos muito fortes da ação da torcida organizada do Corinthians, da Gaviões da Fiel, também desobstruindo a Dutra, e agora a Mancha Verde e a Força Jovem são do Palmeiras também fazendo isso, né? Dani, Diga, querido. O inusitado é que a Força Jovem é do Santos, quer dizer, duas torcidas de times diferentes se juntando nesse vídeo. Enquanto isso, teve dirigente de time do Rio, né, fazendo declaração xenofóbica, né? Horroroso, horroroso. Fica aí o nosso registro. Vamos lá, Yuri. Augusto Aras gravou esse vídeo dizendo que está trabalhando, teve esse negócio e tal, depois de 200 procuradores mandarem uma carta para ele falando, meu querido, é o seguinte, tem gente na rua com dinheiro organizado pedindo golpe, que é crime, e ninguém está falando nada. Você não vai avisar que é preciso falar alguma coisa? E aí vem uma tomada de medida por parte do procurador-geral. Exato. Quem estava com a gente aqui no 360 ontem, e não era pouca gente, ainda bem, obrigado a todos que estavam acompanhando a gente aqui ontem, viram essa mobilização de procuradores da República de diversos estados do país, praticamente todo o país, para não dizer que foram 200, depois peguei o número certinho com a procuradora Janice Ascari, foram 186. E lembrando que por causa do feriado ali, era até uma dificuldade de expediente, de mobilização maior aí de procuradores da República. Fosse uma semana sem feriado, talvez a mobilização fosse até maior. E havia justamente essa cobrança por
omissão de autoridades dos mais diversos níveis, chegando inclusive ao presidente da República. E aí, só depois que acabou o 360, é que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, divulgou esse vídeo. Esse documento, esse memorando, foi entregue, a última assinatura de 3h51, mais ou menos 10 para as 4 da tarde de ontem, quando tanto eu quanto Caio Junqueira recebemos o documento um pouco depois e pudemos noticiar aqui. E o vídeo de Augusto Aras, eu lembro que a gente acabou exibindo, não deu tempo de exibir aqui no 360, veio ao ar só no Prime Time com o Márcio Gomes. Ainda para a gente fechar esse assunto, né? Eu guardei um pouco as apurações, né? Porque o dia seguinte, quer dizer, a hora seguinte ao resultado da eleição, quando o resultado é proclamado, o TSE estava blindadíssimo, né? Com presidente do Tribunal de Contas da União, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do Senado Federal, todo mundo ali junto, e o Augusto Aras estava lá, né? E eu recebi uma série de fotos tiradas ali dos bastidores desses momentos, né? Enquanto a apuração estava acontecendo, os ministros todos, as pessoas todas reunidas ali, separadas em grupos e conversando, né? Todo mundo tá com um semblante super leve, menos o Procurador-Geral da República. A ponto de ser tão notável a diferença da expressão dele, ele estava com uma cara de enterro. Foi a expressão que eu escrevi para a fonte, né? A fonte que encaminhou a foto, eu vou pegar aqui para ler para vocês. Eu só não vou mostrar a foto porque eu não sei quem tirou. Hã? Preservar a fonte, né? Exatamente. Porque aí tá assim, tá no grupo, né? O Pacheco, o ministro do TCU, o presidente do TCU, Bruno Dantas, o ministro Gilmar Mendes e, assim, no fundo, o Augusto Aras com eles nesse grupinho. Ao lado está o Toffoli, o Luiz Fux, no fundo, o corregedor-geral do CNJ e ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, Luiz Roberto Barroso, está todo mundo aqui nessa foto. E está todo mundo conversando, rindo. E o Augusto Aras está assim, ó. Sério. Aí eu escrevi para a fonte, falando, nossa, o pior é a cara do Aras, né? E a fonte respondeu, eu fiquei com pena, ele não conseguiu disfarçar, deu all-in na pedra errada. E não precisava. Para vocês entenderem o grau de desgaste e de exposição a que está submetido o Procurador-Geral da República entre os próprios colegas, né, no meio jurídico, e dentro do Ministério Público Federal nem se fala, né? Sofre a maior oposição, enfrenta a maior oposição que já se viu a um procurador-geral em décadas, né? Sendo ali comparado a Geraldo Brindeiro, que ganhou fama como o engavetador-geral da República.